É muito bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, é isso mesmo. É um projeto de Deus para a nossa vida. Ele quer que nós tenhamos um contato cotidiano, pessoal, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, e nos alimentar com a palavra e nos dar essa força, essa substância para que nós avancemos no nosso caminho de salvação, de santificação, a nossa vida espiritual. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar mais um passo no estudo do livro do Gênesis. Vamos para o capítulo 37. Começa uma nova história, agora sobre José e os seus irmãos. Então anota aí o texto que nós vamos meditar hoje. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Jacó foi morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como migrante. Segue aqui a história dos descendentes de Jacó. Quando tinha 17 anos, José apacentava as ovelhas com os irmãos como ajudante dos filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. E José falou ao pai da péssima fama deles. Ora, Israel amava mais José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, percebendo que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Ora, José teve um sonho e contou aos irmãos, que o ficaram odiando ainda mais. Disse-lhes ele: escutai o sonho que tive. Estávamos no campo atando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os vossos o cercaram e se prostraram diante do meu. Os irmãos lhe disseram: será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam-no mais ainda por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou aos irmãos. Tive outro sonho, disse: eu vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que sonhaste? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu, tua mãe e teus irmãos? Os irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto. O texto vai nos mostrar que José é um homem de caráter. Não é? Já desde menino ali, com 17 anos, ele trabalhava com seus irmãos. Porém, nós não sabemos o que esses irmãos faziam, se eles roubavam do pai, se eles estavam ali numa situação de engano. O que nós sabemos, se a gente for usar a linguagem, me entendam bem, que José era um dedo duro. Ele ia lá e contava para o pai aquilo que os seus irmãos estavam fazendo de errado. E isso foi gerando uma certa animosidade dos irmãos, e eles começaram a odiar José. O ódio é um sentimento terrível que não pode ser cultivado no nosso coração, porque ele carrega junto de si vários outros pecados. Nós vamos ver o resultado desse ódio daqui para frente na história, mas ao mesmo tempo nós vamos ver a intervenção de Deus, que não deixa prevalecer o mal e tira um bem de todo o mal. Mas nós vamos perceber exatamente isso. Olha, e José levava comentários negativos a respeito deles ao seu pai. Veja só, nós acabamos de ver aqui, versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica vistosa, uma túnica de mangas longas que chegava até os pés. É um cuidado que precisa ter também na educação dos filhos. Qualquer demonstração que um pai e uma mãe possa ter de predileção de um filho. Isso acaba sendo nocivo na criação, porque os outros vão se sentir deixados de lado, abandonados. Então, na educação de um filho, e aqui eu estou dando apenas um conselho, não se pode ter esse tipo de atitude.
Jacó, Israel, acabou tendo essa atitude, porque José nasceu-lhe na velhice e nasceu da mulher que José, ou melhor, que Jacó mais amava, que era Raquel. Então ele tinha uma certa predileção, não é? E aqui nós vamos percebendo isso. Os irmãos, vendo que seu pai amava mais José, passaram a odiá-lo ainda mais e já não eram capazes de lhe falar em paz. Veja só, eles não conseguiam mais tratar José. Falar em paz é porque eles eram grossos, eles deviam ser sarcásticos, eles deviam provocar José. A gente sabe, né? A gente mora, a gente é família, a gente tem irmãos, então muitas vezes coisas semelhantes acabam acontecendo no relacionamento familiar, mas eles já estavam num nível de ódio tão intenso em relação a José que eles não conseguiam mais tratá-lo bem, fraternalmente, por conta do ódio, da inveja, desses sentimentos que foram tomando o coração deles. E José, na sua inocência, né, teve um sonho, na verdade 2 sonhos, e contou para os seus irmãos, que odiaram ainda mais. Olha só, o sonho que ele teve: estávamos no campo amarrando os feixes, de repente o feixe que era o meu levantou-se e ficou de pé, e os vossos feixes puseram-se ao redor e prostraram-se diante do meu. Então isso gerou ainda mais raiva, mais ódio, porque José estava se colocando como um maioral, melhor do que eles. Isso só foi sendo ainda mais crítico. Os irmãos lhe disseram: será que vais reinar mesmo sobre nós e dominar sobre nós? E odiavam-no mais ainda por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Claro, existia aqui uma predileção. Deus vai abençoar José. Nós vamos ver isso, né? Quando Israel, Jacó for morrer, José que vai ser o primogênito por conta daquele pecado cometido por Rubem. Mas aqui ele está recebendo um sonho profético. Porém, o sonho contado para os irmãos tem uma receptividade terrível e provoca ainda mais o ódio e a inveja. José teve ainda outro sonho, contou aos seus irmãos: tive outro sonho, disse, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se prostraram diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que significa esse sonho que tiveste? Acaso vamos prostrar-nos por terra diante de ti, eu e tua mãe e teus irmãos? E seus irmãos o invejavam, mas o pai guardou o assunto para si. Então o pai já tinha ali meio que uma orientação da bênção que seria dada a José. Mas eu queria falar para você nesse momento: não cultive ódio, não cultive mágoa, não cultive inveja, não cultive rancor no seu coração, porque isso vai te fazer cometer outros pecados contra aqueles que você inveja, ou você vai falar mal, ou você vai tratar mal aquela pessoa, ou você vai usar de artifícios que vão prejudicar a vida daquela pessoa. Mas eu gostaria de te dizer que o prejuízo espiritual é para você. Quando você odeia, tem raiva, tem mágoa, inveja de alguém, aquela pessoa ela não é atingida, mas você é atingido. Isso é uma brecha espiritual para o seu coração. Então, se você tem um sentimento negativo por alguém, uma realidade de ódio, vai pedindo a graça a Deus de se libertar desse sentimento, vai orando por aquela pessoa até que esse sentimento se desfaça no seu coração, porque isso vai causar um mal terrível para você e vai fazer você fazer o mal, realizar o mal na vida daquela pessoa que é invejada, odiada, e que você cultiva qualquer sentimento aí no seu coração de rancor, de ódio. É importante que você e eu entendamos que isso não traz benefício para nenhum de nós. Claro, existia aqui uma visão profética, uma ação profética. Ele vai ser colocado como príncipe lá no Egito. Depois nós vamos ver isso. Existia uma promessa de Deus, porém, nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente pode dizer, porque nós não sabemos como isso vai ser recebido por alguém que tenha a tendência da inveja, da raiva, do ódio, do rancor. Eu não sei se você já foi vítima disso, mas eu já fui, eu sei muito bem como que é. Então, a gente tem que ser prudente naquilo que a gente fala, com quem a gente fala, com quem nós partilhamos as nossas conquistas, aquilo que é sucesso, porque a gente não pode dar bobeira de compartilhar certas realidades com pessoas que não têm índole
caráter, que são frágeis na sua realidade emocional, que sentem inveja, que sentem mal ao ver o bem do outro. Então, a gente aprende muita coisa hoje com esse texto revelado a nós no livro do Gênesis. Então, é preciso que nós sejamos prudentes, mas também que nós assumamos aquilo que Deus tem para nós, para a nossa vida. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? É imperativo que tratemos com muita seriedade os sentimentos de ódio, mágoa, rancor, inveja, pois nos trazem grandes prejuízos espirituais. É preciso rezar, buscar a confissão, orar pelas pessoas que causam em nós esses sentimentos até que desapareçam totalmente da nossa vida. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Saibamos nos alegrar com o bem do outro, do nosso próximo. Se você pudesse ver um coração invejoso, odioso, rancoroso e o resultado que isso traz para o físico, para o emocional, para o psicológico, você ficaria assustado. Então é hora de nós nos desvencilharmos de todos esses sentimentos para que verdadeiramente nós experimentemos o melhor de Deus para a nossa vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa palavra que nos coloca em estado de alerta, porque eu e nem os meus irmãos devemos e podemos e estamos autorizados a cultivar sentimento de ódio, de raiva, rancor, inveja no nosso coração. Se alguém que agora fez o estudo bíblico tinha no coração esses sentimentos, que possa ser totalmente liberto agora, em Teu nome, pelo poder do Seu sangue e pela Sua santa presença, para que a Sua vontade se estabeleça na vida de cada um desses meus irmãos. Que nós, Senhor Deus, oremos por aqueles que possam de alguma forma causar qualquer sentimento de repulsa, de raiva, de ódio, de rancor ou de inveja no nosso coração. Abençoar essas pessoas, querer bem a elas e nos alegrar com aquilo que elas conquistam, aquilo que é a alegria de cada uma delas. Não nos permita ceder a esses sentimentos, porque eles trazem um resultado terrível para a nossa vida espiritual, física, emocional e psíquica. Liberta-nos, Senhor, e faz com que nós sejamos um povo livre na Sua presença. Amém. Não cultive no seu coração esses sentimentos negativos de ódio, rancor, mágoa, ressentimento, inveja, porque isso é trágico, é destruidor, mata espiritualmente a sua dimensão espiritual, a sua vida com Deus, mas também com o próximo. Vai te fazendo uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, pessimista. Desse passo concreto, faz isso que Deus indicou que nós o façamos no nosso estudo bíblico de hoje. Deus abençoe você e a sua família e nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.